E aí, pessoal, tudo muito bem? Bom dia, Beatriz, bom dia, Maria Clara, bom dia, Ana, bom dia, Nicole. Bom, então nós estamos chegando aí na reta final. Opa, chegou mais alguém? Uhum. Estamos chegando aí na reta final do nosso curso e eu já cumpri aquele programa que foi estabelecido pela equipe de biologia e espero que nós tenhamos feito o melhor possível por vocês. Bom, na aula de hoje, deixa eu só fechar uma janela aqui. Bom, na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios e comentar em cima desse conteúdo. Eu fiz uma retrospectiva em que eu vou pegar exercícios dos últimos 10 anos no máximo. Esses exercícios, eles são bem didáticos porque eles vão ajudar a explicar o conteúdo. E aí a gente vai trabalhando lá de porífero até chegar em cordados nas próximas 3 aulinhas que está faltando para a gente terminar o nosso conteúdo com vocês, tá bom? Então, meninos, meninas, qualquer dúvida, você tem a liberdade de abrir o microfone e perguntar, ou se você preferir, você manda um recadinho do chat, porque o objetivo aqui, deixa eu ver aqui, deixa-me ver, já tem uma pergunta aqui. Bom dia, bom dia. Então, o objetivo aqui é fazer uma interação com vocês. O máximo possível de interação para que a gente possa tirar essas dúvidas e fazer valer o nosso curso, né? Bom, deixa eu só ajustar aqui. Bom, nós temos aqui esse assunto se refere à última parte da matéria que nós vimos, se refere à zoologia, e dentro desse conceito aí, exercício de fixação. A gente vai ler junto o exercício, vai comentar o conteúdo. Você tem que imaginar que você está fazendo a prova de janeiro. Só faz sentido essa aula se você tiver essa imaginação, e você tem muita imaginação. Tá? Nesse momento da nossa vida, da sua vida, na verdade, na adolescência, é quando você tem a maior propensão para imaginar. Então, vamos lá. Isso aqui é um porífero. É uma colônia de porífero. Você sabe que colônia é quando a gente tem indivíduos que estão colados ali. E aí, o porífero, apesar dele ser um animal, ele não tem as mesmas características dos outros animais, você já sabe disso. Ele não tem movimento, ele não tem um sistema, ele não tem nenhum tipo de sistema, na verdade, ele não tem nem órgãos, na verdade, ele não tem nem tecidos embrionários. Porífero é uma construção, são dois agrupamentos celulares, um por fora e o outro, é como se fosse um tubo dentro do outro, com uma região mais ou menos, né, massa fluida entre esses tubos. Então, tá aí. Vamos ler a questão e, a partir do momento que a gente estiver interpretando a questão, a gente vai tirando mais alguma dúvida. Sobre os poríferos. Sobre os poríferos, está bem debaixo da linha verde que eu tenho. Assinale a verdadeira. Bom, aqui fala que os poríferos são organismos invertebrados que possuem o corpo com simetria bilateral e superfície porosa. Primeiro, o porífero ele é um parazoário. O que significa isso? Parazoário significa que esse organismo ele não possui nenhuma estrutura, nenhuma. A simetria dele depende muito do local onde ele está. Se ele estiver num local onde tem uma correnteza um pouco maior, ele pode ficar tombado. Então, o porífero é considerado assimétrico. Tá bom? Então, só da gente olhar aqui para a expressão simetria bilateral, a gente pode descartar esse item. Porífero, ele não tem... Aliás, aquelas características todas que a gente vai classificar os animais, simetria, número de tecidos,
a presença do celoma, a presença de órgãos, a complexidade estrutural, ou seja, nenhum desses critérios se aplica aos poríferos. É como se ele fosse um ramo da evolução à parte. Ele não está conectado com os outros animais, tá bom? Então, a letra A está descartada desde já. Vai pensando. O legal dessa aula é você poder imaginar a possibilidade de você marcar a questão certa antes de eu divulgar o gabarito aqui. Que eu vou pôr o gabarito em cima do item correto, tá bom? Vamos para a letra B. Eu vou mandar esse conteúdo aqui para o Célio após a aula, mais ou menos ali pelo meio-dia, tá bom? Vamos voltar, vamos fazer a leitura. Letra B. São organismos invertebrados com com corpo sustentado somente por fibras de espongina. Toda vez que você estiver lendo uma questão, na biologia principalmente, em que aparecer as expressões somente, exclusivamente, fica claro que esse item pode ser um item destrator, pode ser um engano. Ou seja, está tentando sugerir um engano para você. Que na biologia, a gente sempre tem uma exceção da regra. A gente sempre tem uma variante dentro da espécie. Então, aqui, quando ele fala para você que são organismos invertebrados, beleza. Com o corpo sustentado por somente, exclusivamente. Muito cuidado com essas expressões que tentam te dar uma ideia de um conceito fechado. Mas aí ele continua, por fibras de espongina. O que sustenta o corpo dos poríferos, além de fibras de espongina, também podem ser espículas. Essas espículas parecem umas agulhas internas que ficam na... Lembra que eu falei para você que o porífero tem uma camada externa de células, tem uma camada interna e tem uma região que é fluida no meio dessas duas camadas. Então, nessa região, né, a gente chama de mesoílo, essa região, geralmente, ela está com uma espécie de sustentação ali dentro, que pode ser fibras de espongina, podem ser espículas calcárias, podem ser espículas de sílica, né? Então, esse somente aí, ele quebra a questão. Se tirasse esse somente, colocasse também, poderia até ser um item correto. Bom, a letra C. São organismos conhecidos popularmente como esponja. Perfeito. Você pode ver que as questões do Enem, principalmente, elas são questões que dão a primeira frase de cada item, ela traz uma certeza quanto a uma característica verdadeira do animal. E isso confunde muito, porque você está lendo, você está ansioso, você está olhando para o seu relógio, você está meio preocupado. Então, relaxa. Lê a primeira frase, não dá muita preocupação, não se preocupe muito com ela, não. Porque dificilmente vai aparecer alguma pista para você resolver na primeira frase. A gente continua. Possuem vida aquática. Beleza. Principalmente no mar. Até aqui está tudo correto. E se reproduzem exclusivamente. Lembra quando eu falei para você? Exclusivamente, somente. São expressões definitivas, são expressões que determinam um conceito fechado. E a gente sabe que ele fala aqui que exclusivamente de forma sexuada, a gente sabe que o porífero, inclusive, é um dos animais que tem uma maior quantidade de formas de reprodução assexuada. Por exemplo, eles podem se reproduzir por regeneração. Se você cortar o animal em vários pedaços, cada um desses pedaços aí pode potencialmente se transformar num novo animal. Regeneração por formação daquela forma de resistência das gêmulas. Ou seja, se ele estiver num ambiente e aquele ambiente, por acaso, ficar sem água, mudar a composição da água, o pH, a temperatura, ele pode formar gêmulas, que são formas de resistência, e essas gêmulas depois podem se transformar em novos animais quando a situação voltar ao normal. Então, quando você ler um item que tiver exclusivamente, somente,
primeiro você já desconfia, tá? Na biologia, geralmente, nós não temos conceitos fechados. E outra, aqui eu considero que ela está errada porque ele fala que exclusivamente por forma sexuada. Então, ele vai reproduzir de forma assexuada e também de forma sexuada, tá bom? Bom, meninos, meninas, letra D. São organismos conhecidos popularmente como esponja. Essa frase, essa oração já foi utilizada em outra frase aqui em cima. Então, toda vez que chegar naqueles dois itens que são muito próximos, que tem uma grafia semelhante, que tem um sentido semelhante, fique esperto. Então, aqui ele já formulou duas frases cujo início é semelhante. Então, ele fala que são popularmente conhecidas como esponja, até aqui tudo correto, que possuem vida aquática. Opa, aquática não quer dizer que é só marinho, que é só água doce, então, principalmente em água doce. Aqui ele comete o deslize. Percebeu? Principalmente, exclusivamente, somente. O principalmente aqui, ele até que é menos conclusivo do que os outros que foram utilizados, as outras sentenças. Mas o principalmente aqui, ele inverteu. O porífero, ele tem várias espécies, e essas espécies, elas são principalmente de água salgada, ou principalmente marinhas. Tá bom? Letra E de elefante. São organismos invertebrados com corpo sustentado por espículas ou fibras. Perceba que ele já deu uma opção aqui. Sustentado por espículas ou fibras. E possuem coanócitos. Isso aqui também é verdade. O coanócito é um tipo de célula exclusiva desse grupo de animais. Coanócitos como tipo celular característico e vivem principalmente em ambiente marinho. Agora sim, eu tenho certeza que, se você está acompanhando o meu raciocínio, você já percebeu que nós temos aqui a resposta correta. Por quê? Porque eu fui eliminando aquelas improváveis. E aí nós temos o gabarito. Tá? São organismos invertebrados com o corpo sustentado por espículas ou fibras que possuem coanócitos como tipo celular característico e vivem principalmente em ambientes marinhos. Beleza? Beleza. Vamos em frente. Aqui eu tenho uma foto de uma medusa, ou água-viva, né, como ela é mais popularmente conhecida. São os animais que a gente conhece com o nome de quinidários. Tá? Mais uma foto. Isso aqui são quinidários. Professor, mas são diferentes. A gente vai ter duas formas corporais nesse grupo. A gente vai ter a forma de pólipo, que é essa coisa que parece uma flor. Tem ela de vários modelos, nesse caso aqui são anêmonas, só que a gente tem pólipos de várias cores diferentes. E aqui, uma outra anêmona, eu tentei achar fotos bem coloridas, bem diversificadas. Do lado de cá nós temos aqui uma outra água-viva. Pode ver que essa aqui é um modelo um pouquinho diferente, né? É um cubozoário. Bom, então, na hora que você estiver lendo uma questão, o Enem tem muitos recursos para fazer uma pergunta. Ele pode fazer um infográfico, colocando muitas informações junto com o texto. Ele pode colocar fotos, esquemas. Então, na hora que você estiver olhando pela primeira vez a questão, e você já sabe o truque, alguém já deve ter falado para você, que você vai fazer uma primeira leitura, geralmente rápida. Se você achou dificuldade na questão, você continua para a próxima. Você, numa primeira leitura, você só vai resolver aquela questão que você tem certeza. E aí, numa segunda leitura, você pode voltar lendo com mais detalhe. Geralmente, a pessoa tem um sucesso melhor assim. Então, eu já sei que a questão é sobre os quinidários. É o segundo grupo de animais, segundo filho de animais que nós estudamos. E lembra que o Enem ele adora comparar filos, tá? Tá aí uma dica. Geralmente ele compara
ou o filo anterior com o atual, ou ele compara grupos. Tá? Por exemplo, a gente vai ter grupo de vermes, a gente vai ter grupo de animais que são metamerizados. Geralmente é isso que ele faz. Bom, deixa eu tirar a minha imagem aqui para a gente fazer a leitura. Acho que dá para deixar ela aqui do lado. Bom, então nós temos aqui as esponjas, poríferos, organismos... Cacébelo. As esponjas, organismos primitivos na escala evolutiva, são insensíveis ao toque. Já as anêmonas e os corais, quinidários, retraem-se quando os tocamos. Aqui você atribui essa diferença comportamental nos dois grupos de animais. Você pode ver que é uma pergunta simples, porque se você já estudou zoologia, lógico que você já estudou várias vezes, você percebe que a gente vai ter uma evolução dentro dos sistemas, dentro dos arranjos corporais, da fisiologia, da anatomia. Então, essa evolução culmina em nós, que, pelo menos por enquanto, somos a espécie mais evoluída no planeta. A gente toma conta do planeta, ou literalmente está destruindo ele. Né? Então, aí ele fala de poríferos, que é um filo anterior, e fala de quinidários, que é o filo que está na questão. Então, quando ele compara esses dois filos, ele quer que você responda para ele por que você toca um porífero e ele não reage, e você toca lá um quinidário e ele reage. Tá, então vamos analisar. O primeiro item, ele fala que o exoesqueleto... Opa, na primeira expressão você já pode parar. Por quê? Que nós teremos exoesqueleto somente nos artrópodes e depois nos equinodermos. Pelo menos assim, os dois grupos que têm exoesqueleto, a maioria deles. Então, nós teremos exoesqueleto apenas nesses grupos e esporadicamente alguns outros organismos com um exoesqueleto semelhante, tá bom? Inclusive, nos equinodermos, a gente tem uma pele, né, uma epiderme em cima do exoesqueleto, o que muitos autores garantem que não seja um exoesqueleto, seja um endoesqueleto, tá bom? Mas, de qualquer forma, quando falar em exoesqueleto, pensa primeiro nos artrópodes. Então, ele falou aqui que o porífero, ele tem um exoesqueleto aqui que impede a movimentação. Isso é um absurdo. O porífero não tem tecidos, o porífero não tem órgãos, o porífero não tem sistemas de órgãos. E o esqueleto, ele é um sistema de órgãos. Cada osso é um órgão. Cada placa é um órgão, cada tagma é um órgão, então não tem. A letra B, ele fala que o sistema nervoso e muscular, então ele já está falando de dois sistemas, ainda que rudimentares. Ou seja, ainda que esses sistemas estejam bem no início, estão presentes somente nos quinidários. É um ótimo item. Ou seja, ele usou uma linguagem bem simples, mas ele já diferenciou esses dois filos aí. Se você já estudou esses animais, você sabe que o porífero não se movimenta, ele é céssio, e a água-viva já tem movimento. Depois, letra C. Os quinidários possuem quinidócitos. Os quinidócitos são aquelas células urticantes que vão literalmente queimar quem encostar neles. Né? Quinidócitos, que são células sensoriais. Opa! Ele comete um equívoco aqui, de propósito, né, para deixar você confuso. Ele está afirmando que quinidócito é uma célula sensorial. Isso não é. Minha sugestão: você encontrou um equívoco, nem precisa continuar enchendo a cabeça com mais informação, porque ele pode colocar uma informação correta no final do item também. Então, você já achou um distrator aqui? Muda de item, isso aqui está errado. Ou seja, quinidócito não é célula sensorial. Quinidócito é uma célula de defesa, ou de ataque, ou de captura de alimento. Ela tem um sensor, que é uma espécie de gatilho, né, o quinidocílio. Cada vez que alguém esbarra nele, ele dispara a toxina, dispara uma agulha com a toxina, um nematocisto, e essa é a ação que ele faz. Bom, aqui nós temos
Então, se achou um distrator na frase, para. Você já tem certeza que ela está errada, sai dela e vai para outra. Aqui tem que os quinidários são os primeiros animais a possuir um cordão nervoso central. Eles não têm cordão nervoso. Eles têm um sistema nervoso rudimentar e esse sistema ele é em rede. Então é o primeiro animal a ter um sistema nervoso, mas é um sistema nervoso em rede. Aliás, é o único que vai ter um sistema nervoso em rede. Então, cordão nervoso, distrator, deixa para lá. A resposta correta está aqui na letra B. Ou seja, os sistemas nervoso e muscular, ainda que rudimentares, estão presentes somente nos quinidários. Dúvidas, perguntas, comentários? Então vamos para a próxima questão. Recifes são ambientes resistentes à ação das ondas e correntes marinhas. Aqui tem uma tarja verde em cima do que eu estou lendo aqui, não consigo ler. Aí depois ele fala ecossistemas mais produtivos. Então, os recifes são ambientes resistentes à ação das ondas, às correntes marinhas e não sei o que, ecossistemas mais produtivos. Podem ter origem biogênica, ou seja, existem recifes que são produzidos a partir de animais. Aqui, ó, essa rocha que está na minha mão aqui, ela é uma rocha coralina. Isso aqui já foi habitado por centenas de corais aqui. Então, os corais eles morrem e deixam essas rochas e elas vão se acumulando e formando paredões aí de dezenas de quilômetros de altura. Temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Estamos entre os ecossistemas mais produtivos. Isso. Olha, é bem importante você pensar dessa forma, porque o recife de coral, ele é o berçário do mar. Então, na hora da reprodução, os animais que são marinhos, geralmente eles vão nos recifes, depositam os ovos ali e tal. Na hora que os filhotes nascem, eles vão se desenvolver se alimentando nos recifes. A gente vai ter uma quantidade muito grande de algas ali e outras larvas que vão servir de alimento ali. Tem todo um zooplâncton, um fitoplâncton, que vai servir de alimento para essa geração de animais que vão crescendo. E à medida que eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo e deixam o Recife. Então, o Recife, sem sombra de dúvida, ele é um dos ambientes mais produtivos, sem sombra de dúvida. Tá? Bom, aí ele fala que são formados por organismos marinhos, né, animais e vegetais, providos de esqueleto calcário. Tá, isso foi tirado da ciência hoje, janeiro, fevereiro de 2000, aqui faltou um zero aqui, página 19. Tá. Deve ser 2000 alguma coisa. Eu digitei meio dormindo. Bom, o filo animal mais representativo na formação dos recifes é... Bom, como eu acabei de mostrar para você aqui uma rocha coralina aqui, então os corais que fazem parte dos quinidários. Então os quinidários e corais, porque ele quer o filo animal mais representativo e ele quer também a respectiva classe. Então a gente vai ter, quando a gente estuda os quinidários, a gente descobre que tem um grupo de pólipos que não sofre metagênese. Esses pólipos são os corais. Corais e anêmonas, né? Bom, resumindo, ele quer que você me dê o filo e a classe. Ele falou em artrópoda. Artrópoda, a gente tem aí os artrópodes, que entre eles a gente vai ter crustáceo, camarão, lagosta, siri, e esses animais moram nos recifes, tá? Sem sombra de dúvida. Mas eles não são os principais formadores de recife. Eles estão aproveitando a abundância dos recifes. Depois, molusco gastrópode. A gente vai ter molusco, a gente vai ter ostras que vão ficar por ali, a gente vai ter filhotes ali de lulas, de polvos que podem morar ali no Recife, mas eles não são o principal formador de Recife.
Temos a letra C, quinidária. Eu posso chamar de quinidária, posso chamar de quinidócitos, de selenterados. Então, esse aqui é os quinidários, ou quinidária, é o filo. E a antozoa. Os antozoas, eles são pólipos. Presta atenção, a gente está falando aqui de classe. Então, eu vou ter hidrozoa, que são pólipos que sofrem metagênese. Eu vou ter cifozoa, que são as medusas. Tem autor que coloca mais um tipo de medusa ainda, que são os cubozoas. E tem antozoa, que é a classe em onde eu encontro os recifes de corais e as anêmonas, os pólipos que não sofrem metagênese. Entendeu? E como letra D, ele propôs molusco. O molusco não é formador, apesar de poder morar no Recife. E letra E, ele propõe quinidária cifozoa. Cifozoa é a classe das medusas. As medusas não são formadoras de Recife. Elas podem, eventualmente, morar no Recife, passar por um Recife? Podem. Mas elas não são formadoras. Então, a resposta correta aqui, quinidária. Percebe que aparece quinidária duas vezes? Então, dentro dos quinidários, o aluno que sabe classificar um quinidário, ele já percebeu a diferença aqui. Então, quinidário antozoa seria a resposta correta. Quinidário é o filo animal mais representativo, e Recife, o formador de Recife, são os corais que pertencem à classe dos antozoas. Dúvidas, perguntas? Vamos em frente. Seguindo aquela ordem evolutiva, gente, vocês podem criticar, falar se a aula está chata, se é assim mesmo, que a gente tem mais 3 aulas ainda, até o dia 6 de novembro, e eu gostaria de fazer uma aula dinâmica, e ao invés de pegar pedaços de matéria de outro professor, caso algum dos professores não tenha terminado, eu pensei em fazer uma coisa útil, em fazer um treinamento com vocês para mostrar isso aí para vocês, tá bom? Olha, isso aqui é um verme, é uma solitária, é um verme plateuminto que pode chegar até 15 metros dentro do seu intestino, dentro do nosso intestino. Infelizmente, isso é muito comum no Brasil. Tá? Isso aqui é uma planária, é um animalzinho que pertence também ao grupo, ao filo dos plateumintos. Só que ele não é verme de parasita, ele tem vida livre. E a grande característica desses animais é a presença do tubo digestório. É o primeiro animal que vai ter tubo digestório. Mas esse aqui não tem tubo digestório. Ele, apesar de ele ter outras características, ele é um parasita sem tubo digestório. Esse ele é de vida livre com tubo digestório. Isso aqui é o esquistossoma. Ele é um parasita com tubo digestório. Quem está aqui do lado de fora, aqui, parecendo uma casquinha de banana aqui, é o macho. E a fêmea, que é esse verme cilíndrico, que está dentro do macho. Nesse momento aqui, eles estão tendo uma relação sexual, coisa bem íntima. Esse canal aqui do macho chama-se canal ginecóforo. Tá? Então, tá aí. Esse é o filo dos plateumintos. Vamos para a questão. Antes da questão, a gente, quando fala de vermes, a gente fala de doenças. E é comum o aluno ter que olhar para esses infográficos e entender o que está acontecendo. Isso aqui, por exemplo, é um infográfico de uma doença chamada barriga d'água, que é uma doença extremamente comum no Nordeste, principalmente no interior do Nordeste, onde as pessoas utilizam aquela água de açude, né? Então, se você observar aqui o ciclo, aqui nós temos uma larva, que é a cercária. Essa larva vai penetrar pela pele das pessoas que estão ali naquele açude, naquela água contaminada, e que às vezes é a única. Então o cara ele tem que lavar a roupa com aquela água, ele tem que usar aquela água para beber, ele não tem como ele sair daquilo ali. Isso vai passar pelo mesentério aqui e vai cair ali na região do fígado. E lá esse verme vai se instalar, e quando ele se instala, ele começa, o casal vai reproduzir, e começa a postura de ovos, e dentro dos ovos a gente vai ter uma larva chamada miracídio. O miracídio, ele sai dos ovos quando esses ovos entram em contato com a água daquele açude,
ele procura um hospedeiro intermediário, que é um caracol, que é um caramujo, na verdade, desculpa. E dentro desse caramujo, o bioma falária, ele se transforma em milhares de cercárias. Então, as cercárias fecham o ciclo. Tá, beleza. A pessoa fica com a barriga desse jeito aqui, é a famosa barriga d'água, e vai no médico lá, o médico vai pegar uma seringa, vai fazer um dreno, vai drenar esse conteúdo aí para fora, e a pessoa melhora e volta para casa. Infelizmente, ele volta a usar aquela água do açude e começa tudo de novo. Bom, agora vamos para a questão. Existem animais que não possuem órgão ou sistema especializado em realizar troca gasosa. Olha que legal. Te dei um infográfico todo aí falando de verme e falei para você que existem animais que não possuem órgão ou sistema especializado em realizar trocas gasosas. Os plateumintos são esses animais, plateumintos, nematelmintos, até chegar nos anelídeos. A gente só vai ter órgãos especializados em troca gasosa quando a gente chegar nos artrópodes. Na respiração, a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico ocorrem por difusão através da superfície epidérmica. É o caso de... Eu poderia estar falando de plateuminto, poderia estar falando de nematelmintos, poderia estar falando também de anelídeos. Inclusive, poderia estar falando também dos anfíbios. Só que lá a gente vai ter uma confusão, porque o anfíbio ele tem uma respiração que é 95% pela epiderme, mas 5% é pulmonar. O anfíbio já tem pulmão. Então, quando ele fala aqui que existem animais em que não possuem órgão ou sistema especializado para troca gasosa, então ele está falando desses invertebrados. De quem? Plateuminto, nematelminto. Pode até citar aí também o porífero, quinidário, porque eles também não têm um órgão de respiração. Mas vamos lá, é o caso da... Então, lembra, ele poderia ter colocado de porífero até anelídeo, que a partir daí a gente tem já alguns órgãos especializados. Ele falou da planária. A planária é um representante dos plateumintos. Letra B, ostra. A ostra, ela é representante dos moluscos. E os moluscos, eles têm uma estrutura respiratória, porque o manto, que é ricamente vascularizado, ele pode formar uma brânquia, ou ele pode se estender e formar uma espécie de pulmão. Então, a ostra já está de fora. A drosófila. A drosófila é uma mosca, aquela mosquinha da fruta, aquela mosquinha que vai na uva, vai na casca de laranja ali que você cascou. Então, a drosófila é um artrópode. A artrópode já tem respiração através de traqueia, já tem um órgão especializado. A barata também é um artrópode, então está descartado. A aranha também é um artrópode. Então, olha só, sobrou a planária. A planária, então, é o nosso gabarito. Ou seja, ele é um animal, não é o único. A gente vai ter aí porífero, quinidário, o plateuminto, nematelminto e anelídeo. Pelo menos esses 5 filos aqui são animais que não têm um órgão especializado na troca gasosa. Ou seja, eles vão fazer a troca pela epiderme, e aí a epiderme tem várias funções, então não é um órgão especializado. Vamos em frente. Oh, perdeu a graça isso aqui. Já está com gabarito. O que é a pressa de fechar um conteúdo? Ah, caramba! Deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Vou sair daqui. Olha não. Deixa de ser curioso. Deixa eu só colocar uma animação aqui. Coisa feia. Para com isso. Já vai, já vai. Pronto, sumi com isso aqui. Vamos lá. Voltamos. Vamos lá de novo. Vamos ver se vai dar certo agora.
Não, 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 não olha não, olha não. Olha não, olha não. Deixa de ser chato. Bom, aí nós temos os plateumintos parasitas, principalmente o Schistosoma mansoni, que é o esquistossomo, e a Taenia solium, também chamada de solitária, já mostrei para vocês. Eles apresentam os dois apresentam a espécie humana como hospedeiro intermediário. Bom, a Taenia solium, ela pode usar o ser humano como hospedeiro intermediário quando a doença chama-se cisticercose. Se eu estiver falando de cisticercose humana, a Tênia, ela usa o ser humano. O que é o hospedeiro intermediário? É aquele hospedeiro onde o indivíduo não se reproduz sexualmente ou sexuadamente, onde ele pode, no máximo, se reproduzir de forma assexuada. Então, a Taenia solium, se ela estiver no intestino, desenvolvendo uma doença chamada teníase, nela o ser humano é hospedeiro definitivo, porque vai ter reprodução de tênia dentro de você. Cada proglótide pode fazer a reprodução. Quando eu estou falando de Taenia solium na cisticercose, eu estou falando de uma larva que fica encistada ou na sua musculatura ou no seu cérebro. Então, não tem chance de você ser hospedeiro definitivo. Aí você pode ser intermediário. Mas ele está falando dos dois, ó, os plateumintos. O Schistosoma mansoni e a Taenia apresentam letra A. A espécie humana, não. De qualquer forma, o Schistosoma nem passa perto. Letra B. Apresentam um intervalo, um invertebrado como hospedeiro intermediário. Não, porque, como eu falei, a Taenia solium poderia usar o ser humano, que é vertebrado, nesse processo. Letra C. Os dois tipos de hospedeiro, ou seja, o esquistossoma e a Taenia apresentam os dois tipos de hospedeiro, tanto intermediário quanto definitivo. Poderia ser essa a resposta. Vamos ver se tem uma outra que define isso aqui. Né? Porque na Taenia, ela pode usar o porco como hospedeiro intermediário, e ela pode usar o ser humano como definitivo na teníase, né? E o esquistossoma usa o caranguejo, usa o caramujo, falária, falária, como intermediário e o ser humano como definitivo. A letra D apresentam os dois tipos de hospedeiros, ambos vertebrados. Não, porque o caramujo ele é invertebrado e somente o porco lá vai ser vertebrado. É o único tipo, apresenta um único tipo de hospedeiro que pode ser um vertebrado e um invertebrado. Temos uma pergunta aqui, vamos lá para a resposta. Isso, é a letra C, muito bem. É porque, cara, eu gosto demais desse tipo de questão, assim, desse tipo de aula, que você vai pondo ali o gabarito junto com o aluno, fica legal. Então tá aí a letra C, eles apresentam os dois tipos de hospedeiros, e no caso do esquistossoma, ele vai apresentar um invertebrado e um vertebrado. No caso da Tênia, ela pode apresentar os dois sendo vertebrados, que é o porco e o humano. Bom, meninos e meninas, deixa eu ver aqui, estamos no minuto final.